Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha. No dia 10 de novembro de 2023, completou-se o 86º aniversário da criação do Estado Novo, como consequência do golpe perpetrado por Getúlio Vargas, mergulhando o país em uma ditadura que somente teve fim em 1945. Ainda que tal evento histórico pareça ter ficado em um passado remoto, a ligação dele com determinadas características da sociedade atual pode ser sentida no cotidiano da população, seja no campo político ou no jurídico, com efeitos econômicos relevantes. Getúlio Vargas, figura caudilhesca que dominou a política nacional durante algumas décadas da primeira metade do século XX, tinha razão ao afirmar em sua Carta Testamento de 1954 que, ao praticar o suicídio, saía, abre aspas, da vida para entrar na história, fecha aspas. As marcas por ele deixadas no imaginário político e na estrutura jurídica do país podem ser verificadas, sobretudo, pela existência de dois elementos significativos da vida brasileira: o populismo, na área política, e a legislação trabalhista na seara do direito. Ambos os tópicos exercem influência na contemporaneidade, com impacto nocivo sobre o campo econômico. Quanto à área política, é inegável a presença de figuras populistas à direita e à esquerda no panorama ideológico brasileiro. O populismo é entendido como um fenômeno marcado por duas grandes características: a existência de um líder carismático que, por definição, busca contato diretamente com o povo, reduzindo a importância das instituições típicas de um regime democrático representativo, e, em segundo lugar, a imagem criada pela liderança política de que está ao lado do povo, em contraste à elite, da qual supostamente ele não faria parte e que deveria ser combatida, situação resumida popularmente nos dizeres nós contra eles. A diminuição da relevância institucional na canalização do diálogo com a coletividade e o maniqueísmo na busca de maior apoio popular são elementos ainda presentes na sociedade brasileira, como é possível perceber no poder exercido nas várias dimensões da federação. O populismo é nocivo ao desenvolvimento democrático, pois cria a ilusão na comunidade que questões complexas podem ser resolvidas de forma simples, bastando que haja o contato direto entre governante e governados. Desta maneira, assuntos técnicos como taxa de juros, inflação, desemprego, entre outros, e a relação de mútua implicação entre eles, podem ser usados de forma a manipular os cidadãos com explicações falaciosas e muitas vezes simplesmente falsas. Demonstrar a relação, ainda que da forma mais coloquial possível, entre taxas de juros e inflação, ou a necessidade de ter responsabilidade fiscal, é algo deixado de lado em favor da tentativa de implementação de diretrizes econômicas inconsequentes, mas que parecem fazer sentido ao indivíduo, em especial quando a retórica está eivada do ressentimento que se busca incutir por meio do maniqueísmo, instilando ódio na população contra a tão falada elite. A legislação trabalhista, como é de notório conhecimento, tem como marco principal a consolidação das leis do trabalho de 1943, editada, portanto, no fim do Estado Novo. Criada em uma sociedade essencialmente diversa da atual, com características econômicas sumamente diferentes da contemporaneidade, a principal norma trabalhista valorizava, sobretudo, a interferência estatal na relação entre o trabalhador e o empregador, reflexo, entre outras coisas, do espírito autoritário e centralizador da época. Felizmente, a coletividade e a economia do Brasil evoluíram
estando a convivência política plasmada por elementos democráticos e o campo econômico marcado pelo desenvolvimento tecnológico, com diversas formas de prestação de serviço e novas necessidades de regulamentação. A alma autoritária, porém, ainda está presente na comunidade nacional, havendo grande resistência à mudança quanto ao regramento do trabalho e à manifestação da vontade das partes contratantes. Mesmo reconhecendo que a presença do Estado é importante em determinadas situações em que há grande vulnerabilidade de uma das partes, partir da premissa que o indivíduo quase nunca tem capacidade de autorregulação e que as relações laborais mantidas com o uso de plataformas digitais devem se enquadrar na clássica definição do vínculo de emprego, demonstram o descompasso do direito do trabalho com a economia e o desconhecimento do efeito deletério que elementos jurídicos podem causar no âmbito econômico. Como visto, a figura política de Getúlio Vargas, imensa na história política nacional, deixou marcas que teimam em não descansar no passado. O desenvolvimento da economia do país fica, não raras vezes, exposto aos efeitos de pensamentos antigos que surgem, redivivos, sempre que há a possibilidade de alguma evolução nos campos político e jurídico. Os impactos que o populismo e o regramento trabalhista produzem na sociedade e na área econômica parecem ser subestimados no Brasil, mas compõem a causa de muitos problemas com que os economistas devem lidar, como questões relacionadas à irresponsabilidade fiscal, ao alto custo para a contratação de mão de obra, à dificuldade para que os empreendedores invistam no país devido aos aspectos burocrático-legais, etc. Enquanto doces mentiras prevalecerem sobre as amargas verdades demonstradas cientificamente pela economia, o país continuará a iludir-se com o esplendor de um futuro que nunca chega, pois os pés estão acorrentados à ideologia de décadas passadas. Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha.